E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Gente, é difícil até de falar. A notícia que nenhum torcedor queria ler chegou. Lucas Moura vai ficar mais um bom tempo fora. De novo, o joelho direito. De novo, uma ausência pesada. E dessa vez, segundo os médicos, ele só deve voltar depois da pausa para a Copa do Mundo. De clubes, ou seja, lá para agosto. Dói demais. Lucas não é qualquer jogador. Não é só um reforço, ele é identidade, ele é alma, ele é cria. Quando ele voltou para o tricolor, a gente sentiu que algo especial estava por vir. Que a esperança tinha camisa 7, que a velocidade e a genialidade estavam de volta. Mas, infelizmente, o corpo dele não tem colaborado. É triste, não é uma lesão gravíssima, mas pro tipo de jogador que o Lucas é, com explosão, arranque, drible curto. Qualquer problema no joelho vira um pesadelo. É como tirar o turbo de um carro de corrida. E ninguém quer ver o Lucas em campo sem estar 100%, sem poder fazer o que sempre fez de melhor. Destruir defesas com um toque, com uma arrancada. O departamento médico do São Paulo, liderado pelo Moisés Cohen, optou por um tratamento conservador. E eu até entendo. A ideia é evitar uma cirurgia, evitar algo mais invasivo, mas a questão é, quantas vezes a gente vai ver o Lucas se machucar antes de uma solução definitiva ser encontrada? Quantas vezes vamos ficar na expectativa? Desde que voltou, o Lucas alternou grandes atuações com momentos fora por lesão. Aquela semifinal da Sul-Americana no Morumbi ainda está viva na memória. Ele destruiu o jogo, foi decisivo. Mostrou que mesmo com passagens pela Europa, ainda tinha aquele fogo no olho. Mas depois disso, o corpo cobrou. As pancadas, o tempo, tudo acumulou. E agora, justo agora que o time começava a ganhar forma com o Zubeldia, a gente perde esse cara. Justo agora que a Libertadores começa a afunilar, que o Brasileirão exige regularidade, que a Copa do Brasil entra na fase decisiva, justo agora é um soco no estômago. O torcedor se pergunta, e agora? Como fica o esquema? Quem assume esse protagonismo? Porque o Lucas não é só jogador, ele é referência técnica e emocional. É aquele cara que puxa a responsabilidade, que chama o jogo. E esse tipo de jogador é raro. Muito raro. Zubeldia vai ter que se virar, talvez reposicione o Galopo, talvez dê mais minutos pro Rodriguinho, talvez insista com Michel Araújo mais ofensivo, mas nenhum deles tem o impacto imediato que o Lucas tem. Nenhum deles mete medo no adversário só de pisar no gramado. E o que falar do extracampo? Lucas é líder de vestiário, é espelho pros garotos, é voz de comando, é aquele que chega primeiro e sai por último. Mesmo lesionado, ele segue sendo esse cara. Mas não é a mesma coisa. O time sente, o torcedor sente, o Morumbis sente. Esse período de 3 meses fora vai exigir muito do elenco. Vai exigir superação, vai exigir união. Porque o calendário não espera, os jogos vêm um atrás do outro. E a pressão também, a gente sabe como é. Uma derrota e já tem crise, um empate e já tem corneta. Agora, mais do que nunca, é hora de Cotia, hora dos moleques mostrarem que dá para assumir responsa. Lucas já deu o primeiro recado. Rodriguinho, Moreira, Beraldo antes de sair, todos mostraram que a base é forte, mas precisa ser ainda mais. A diretoria também precisa se mexer. Já se fala em reforços para o segundo semestre. E não é luxo, é necessidade. Um atacante de beirada com velocidade seria essencial. Alguém que consiga minimamente suprir essa ausência do Lucas. Porque sem ele, o time perde profundidade. O torcedor vai ter que ter paciência e, ao mesmo tempo, não pode deixar de cobrar. Porque o projeto desse ano é ambicioso, a gente quer brigar por título, a gente precisa, faz tempo demais que o Brasileirão não vem. E Libertadores é obsessão, e sem o Lucas, o caminho é mais difícil. O que consola é que ele segue comprometido, não pediu para sair, não escondeu dor, foi sincero, foi profissional, está tratando, está com o grupo e vai voltar. E quando voltar, vai voltar com tudo.
Porque se tem uma coisa que o Lucas é resiliente, e a torcida vai estar aqui, como sempre. Como esteve nos anos duros, como esteve na volta dele, como esteve na consagração contra o Corinthians. A gente vai esperar, vai sofrer, mas vai apoiar, porque o amor é maior que a dor. A história do Lucas com o São Paulo não termina aqui. Pelo contrário, ela está só começando. Ele ainda vai dar muita alegria para essa torcida. Ainda vai levantar título com essa camisa, ainda vai fazer o Morumbi tremer de novo. Mas por enquanto, a realidade é dura. É encarar os próximos jogos sem ele, é buscar alternativas, é confiar no grupo e torcer para que a medicina traga ele de volta melhor do que nunca. Vamos seguir, vamos lutar. Porque se o Lucas não desiste, a gente também não vai desistir. Esse time é forte, essa camisa é pesada. E mesmo sem nosso craque, o São Paulo segue vivo. Seguimos juntos, tricolor. O antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. E se eu te dissesse que o São Paulo pode estar prestes a realizar um dos movimentos mais ousados e inesperados do futebol brasileiro? Sim, torcedor tricolor. A bomba que vem circulando nos bastidores do Morumbi tem nome e sobrenome de peso. Jorge Jesus, o treinador que fez história no Flamengo e conquistou a América, pode estar de malas prontas para assumir o comando técnico do nosso amado tricolor. O boato, que a princípio parecia apenas mais uma especulação de fim de temporada, ganhou força nos corredores do futebol e vem sendo tratado com cada vez mais seriedade. Segundo fontes próximas à diretoria são paulina, o nome de Jorge Jesus surgiu como uma alternativa de impacto para a próxima temporada. Após a pressão da torcida por um treinador que devolva ao clube o protagonismo nacional e internacional. Zubeldia, atual técnico, tem seus méritos, mas a diretoria já sinalizou internamente que está disposta a fazer um investimento agressivo para subir ainda mais o sarrafo. E Jorge Jesus, com seu histórico vencedor e estilo ofensivo, é visto como o nome ideal para essa nova fase. A torcida, claro, ficou empolvorosa. As redes sociais foram tomadas por montagens, análises e torcedores já projetando um São Paulo avassalador sob o comando do Mister. Afinal, o que não falta ao torcedor são paulino é saudade de ver o time impondo respeito, dominando jogos e sendo temido por adversários de peso. E convenhamos, se tem alguém capaz de trazer isso de volta, esse alguém é Jorge Jesus, e o treinador português está atualmente sem clube, o que torna tudo ainda mais plausível. Recentemente, ele encerrou seu vínculo no futebol árabe e, segundo jornalistas próximos ao técnico, ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. A cidade de São Paulo, a estrutura do clube e a paixão da torcida são atrativos, que pesam na balança. E mais, Jorge Jesus teria confidenciado a amigos próximos que quer voltar ao Brasil para vencer novamente. Do lado tricolor, as conversas ainda são tratadas com muito cuidado. Ninguém quer precipitar anúncios ou criar falsas expectativas, mas os indícios estão aí. Reuniões discretas teriam acontecido e um empresário brasileiro estaria intermediando as negociações entre Jorge Jesus e a cúpula do São Paulo. A proposta envolveria um contrato de 2 anos, com metas esportivas bem definidas e um investimento em reforços que agradem ao treinador. Nos bastidores do CT da Barra Funda, a possível chegada de Jorge Jesus já causa agitação. Jogadores mais experientes veem com entusiasmo a possibilidade de trabalhar com um técnico tão renomado. Jovens da base sonham em ser lapidados por alguém que valoriza o talento ofensivo e exige intensidade máxima. E claro, a comissão técnica atual acompanha tudo com certa atenção, sabendo que o futebol é movido por resultados e decisões estratégicas. Os conselheiros do clube também estão divididos. Enquanto alguns defendem a continuidade do trabalho atual, outros veem em Jorge Jesus a chance de ouro para recolocar o São Paulo em um patamar de excelência. O investimento seria alto, mas os retornos técnicos, financeiros e de visibilidade poderiam ser ainda maiores. O exemplo do Flamengo em 2019 ainda está fresco na memória de todos. O torcedor, por sua vez, não quer saber de cautela.
O coração bate mais forte só de imaginar Jorge Jesus no banco de reservas do Morumbi, comandando um time com Calleri, Lucas, Arboleda e outros talentos em campo. A expectativa é de um São Paulo vibrante, ofensivo, agressivo, como manda a tradição do clube. A imprensa esportiva já começa a tratar o assunto com mais seriedade. Alguns colunistas cravam que as conversas estão em estágio avançado. Outros dizem que é apenas uma sondagem inicial. Mas todos concordam em um ponto. A diretoria do São Paulo está buscando algo grande e Jorge Jesus definitivamente é grande. Não podemos esquecer que Jorge Jesus é um estrategista. Ele não aceitaria qualquer convite. Quer projeto, quer ambição, quer um elenco competitivo? E o São Paulo, ao que tudo indica, está disposto a oferecer exatamente isso. Com uma base sólida e alguns reforços pontuais, o time pode se transformar em uma máquina, como foi o Flamengo sob o comando do português. A torcida tricolor já começou a fazer sua parte. Hashtags nas redes sociais, vídeos de apoio, mensagens diretas ao treinador. É o São Paulo mostrando sua força, sua paixão e sua capacidade de mobilização. Porque quando o torcedor acredita, tudo pode acontecer. Há quem diga que essa movimentação é também uma resposta à postura do Flamengo, que sempre esteve na mira do Mister. Mostrar que o São Paulo tem poder de sedução igual ou até superior ao rival carioca seria uma vitória simbólica nos bastidores do futebol brasileiro. A possível chegada de Jorge Jesus também reacende debates internos sobre o perfil de treinador que o São Paulo precisa. Mais ousado? Mais tático? Mais exigente? Jorge Jesus reúne todas essas características e mais. É um líder, um comandante que impõe respeito e tira o melhor de seus atletas. Em 2019, vimos um time voando sob sua batuta. E agora, em 2025, o São Paulo quer repetir essa dose. Ele entra com um grupo comprometido, uma torcida apaixonada e um treinador de elite. Os sonhos de título voltam a ser palpáveis. Não apenas sonhar com o Brasileirão ou a Copa do Brasil, mas sim em voltar a ser temido na Libertadores. O projeto, segundo rumores, também envolveria melhorias na comissão técnica, novas tecnologias de análise de desempenho e um reforço na preparação física. Tudo sob o comando de Jorge Jesus, que é conhecido por não deixar nenhum detalhe escapar. A diretoria, ao que tudo indica, quer apresentar um plano ousado ao treinador ainda este mês. Caso ele aceite, o anúncio oficial pode acontecer antes do fim do campeonato, dando ao clube tempo para montar o elenco de 2026 sob sua orientação. O torcedor são paulino sabe que já viu de tudo nos últimos anos. Reconstruções, promessas, projetos que não deram certo. Mas dessa vez, a esperança tem sotaque português e currículo vencedor. É impossível não se empolgar. Se Jorge Jesus realmente vier, será o início de uma nova era. Se não vier, o torcedor ao menos saberá que o clube está mirando alto. E isso por si só já é um alívio para quem quer ver o São Paulo entre os gigantes de novo. Fica agora a expectativa, a contagem regressiva, o frio na barriga. Porque quando se trata de São Paulo Futebol Clube, cada rumor pode virar realidade. E essa realidade pode ser uma das mais empolgantes da nossa história recente. Enquanto a diretoria não confirma nem desmente, o torcedor segue acreditando. Porque no Morumbi, o impossível sempre teve gosto de desafio e Jorge Jesus pode ser o nome que transformará esse desafio em conquista. Seguimos na torcida, no aguardo, de olhos e corações voltados para o que pode ser o próximo grande capítulo da nossa gloriosa história. Se for verdade, prepara o Morumbi, que a era do Mister Tricolor pode estar apenas começando. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!